Então, irmãos, abra a sua Bíblia, João capítulo 15. Essa terceira semana, domingo, que a gente está falando um pouco sobre frutos. Falamos sobre maturidade espiritual, os frutos. Na semana passada a gente falou sobre a necessidade dos frutos na vida de uma pessoa que aceitou Jesus Cristo. Os frutos evidenciam a salvação, ou o contrário disso. E vimos também as áreas de frutos que o Novo Testamento se refere. Heber, diminui um pouquinho mais o retorno aqui para mim, por favor, meu irmão. Hoje a gente vai falar sobre condições de se ter uma vida frutífera. Então, João 15, vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Vou fazer assim, ver se vocês participam junto comigo. Eu leio um versículo e vocês, a igreja, leu o versículo seguinte. Vamos ver se vai dar certo, tá? Eu leio um, vocês dois, e a gente vai alternando. Vou começar então. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar? Nosso Deus, nesse momento, ó Deus, mais uma vez, em nome da Tua igreja, nós nos colocamos na Tua presença. Não que de alguma maneira podemos fugir dela, mas de nos humilharmos, de pedirmos a Tua intervenção. O Senhor que sondas e nos conhece, sabes, não só as nossas limitações, mas tudo aquilo que opera em nossa mente, que é empecilho, Senhor, para que a gente tenha uma vida frutífera. Que nesta manhã, meu Senhor, o Senhor quebre correntes, derrube muralhas, quebre, Senhor, toda a obra do inimigo na nossa mente. Que a Tua palavra, Senhor, possa fluir como um rio de águas cristalinas, produzindo muita vida no nosso ser, Senhor. Então, que a Tua palavra, ela encontre
Encontre, Senhor, um solo fértil para que ela possa produzir os frutos, Senhor. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, antes de tentarmos olhar alguns detalhes dessa passagem, quero ler Mateus 13, versículo 8, e depois versículo 23. Mateus 13, versículo 8. Essa passagem é a parábola do semeador. E aí Jesus fala no versículo 8 da semente que caiu em boa terra. Diz assim, Mateus 13, 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu o quê, irmãos? A 100, a 60 e a 30 por um. Observe que a semente que caiu na boa terra, ela produziu fruto. Agora o versículo 23 é a explicação do que significa o versículo 8. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Mais uma vez. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. O que acontece na vida de quem ouve a palavra e compreende? Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. No versículo 8, Jesus fala que a semente que caiu na boa terra produziu fruto. E aqui ele diz que a semente que caiu na boa terra é a que foi semeada em boa terra, é o que ouve a palavra de Deus e a compreende. Quando nós olhamos essas duas passagens do que Mateus fala sobre um pouco sobre salvação, e de alguém que a palavra foi semeada no coração, que teve essa receptividade para com a mesma, que absorveu a palavra e que a compreendeu, sempre como consequência e produziu fruto. A gente pode fazer duas perguntas. Em primeiro lugar, essa produção de frutos na vida de alguém que ouve a palavra e compreende. Primeira pergunta, é natural? Vai acontecer de um jeito ou de outro? Em segundo lugar, se não é natural, qual é a nossa responsabilidade nisso? De quem ouviu a palavra e a compreendeu. O ponto aqui, irmãos, é que nós poderíamos pegar Mateus 13, versículo 8, 23, e colocarmos como introdução, no mesmo quadro, na mesma moldura, de Mateus 15, versículo 1 a 17. Não sei se os irmãos perceberam na primeira leitura quantas vezes essa palavra fala de fruto. Perceberam isso? Fruto. Mais fruto. Muito fruto. Vamos observar aqui pelo menos uns 3 versículos. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. E aí todo o texto, Jesus está falando sobre uma vida para produzir frutos. As condições de uma pessoa, de um crente, de alguém que está na videira, produzir frutos. O texto é preciso fazermos 2 observações sobre essa metáfora que Jesus aqui colocou. Vê se vocês conseguem compreender a comparação que Jesus fez com ele e a sua igreja. O que Jesus fala?
não quero comparar comigo, mas que eu vou pegar uma pessoa mais pura possível. O bebê que está na barriga da Enaile. Mas não é pura também não, né? Pecador. Mas eu vou pegar aqui o Tomás. Tomás, Jesus. Pior Tomás. Que é isso, Tomás? Isso é humildade. Tomás, Jesus fala: eu sou a videira. E meu pai é o agricultor. Então, quando Jesus fala, eu sou a videira, e o Deus Pai é o agricultor, isso é muito forte. Porque quando nós olhamos os ensinamentos do Antigo Testamento, quem é a videira no Antigo Testamento? Quem é a videira? Os Salmos falam, Isaías fala. Quem falou aí? Israel. O Salmo 80, por exemplo, fala de Israel como se fosse a muda de uma videira que Deus arrancou do Egito e levou com maior cuidado e carinho, chegou numa terra, preparou a terra, plantou a videira e a videira cresceu e encheu, né, assim, tomou todas as dimensões daquela terra. Isaías, escrevendo no capítulo 5, ele diz que Deus Pai falando sobre Israel é a minha vide, ou a minha videira, que plantei com maior cuidado, fiz tudo para que ela produzisse fruto, e ela não frutificou. Quando Jesus, no capítulo 15 de João, versículo 1, diz, eu sou a videira verdadeira, é um contraste com Israel. Por que verdadeira? Porque essa videira vai produzir os frutos que o agricultor determinou, ou pré-determinou. Olhando os evangelhos sinóticos, a gente vê muitas parábolas nos finais de Mateus, Marcos e Lucas se referindo a uma videira. Por exemplo, vocês devem lembrar daquela videira que Jesus amaldiçoou. Ele estava vindo e aí ele quis comer fruto e ela não tinha fruto. E ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. E no dia seguinte, Jesus e os apóstolos voltam e veio a videira seca. E ali, mais uma vez, é um apontamento, é um sinal de que Deus está reprovando Israel e vai tirar Israel de ser o povo, no sentido não de ser o povo escolhido, mas de trazer um outro povo para produzir os frutos que essa vide não produziu. Mas quando nós continuamos a olhar os versículos que seguem, a gente entende o seguinte, que a videira, ela tem um caule. Talvez isso aqui ilustre. Ela tem um caule, ela tem raízes, ela tem um caule. Na ilustração, ou na metáfora de Jesus, Jesus é isso aqui, ó, é o caule. É o tronco da videira. Mas quem é que é os ramos da videira? Os cristãos. A igreja de Jesus Cristo é essa videira. Então essa é a primeira observação. A segunda observação tem a ver com os versículos 2 e 6. O versículo 2 diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto. O que acontece? Ele corta. Quem que corta? O agricultor. Pai. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, aquele ramo lá do versículo 2 foi cortado, e secará. E o apanham e o lançam no fogo e o queimam. Sempre essa forma de falar fogo queima é juízo, e aqui parece ser juízo eterno. Então, a segunda observação muito interessante é sobre esse ramo cortado, ou esses ramos que o agricultor cortou da videira. E essa passagem, pessoas usam ela para dizer, para tentar provar a sua tese de que o crente perde a salvação. É importante a gente pensar que isso aqui é uma figura de linguagem. E quem já trabalhou um pouquinho com a agricultura sabe
ainda ontem eu estava em algum lugar, vi um monte de pé de mangueira. Ah, tá, lembrei. No cemitério. O sepultamento do irmão Alberto. Inclusive, ore pela família. E eu olhei para aqueles pés de mangueira lá no cemitério, e olhei um deles, tinha uns ramos bem diferentes, bem distante. Uns ramos diferentes. As folhas diferentes. Inclusive a cor diferente. E aquilo possivelmente era parasita. E se alguém não tirar aqueles parasitas daquela mangueira, ela vai se espalhar. E se ninguém fizer nada, o que vai acontecer com a mangueira? Ela vai morrer. Então, irmãos, é bem provável aqui que Jesus está dizendo que na videira, quem trabalha com isso sabe, vai ter parasitas que dificultam que a videira produza os seus frutos. E o agricultor, periodicamente, passa lá e corta. Mas aquele que o agricultor cortou faz parte da videira ou é um intruso? É um intruso. É um parasita que precisa ser tirado. Que talvez esteja sugando alguma coisa da videira e que a videira não está produzindo na sua potencialidade. Por que é fácil a gente chegar nessa conclusão, meus irmãos? Porque o Evangelho de João é um dos evangelhos que ensinam muito esse ensinamento bíblico da segurança do salvo. Deixa eu ler para vocês pelo menos umas 3 passagens. A primeira, João 6, 37 a 40. Seis, 37 a 40. Diz assim: João 6, 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vi o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Precisa de alguma explicação? Está claro? Jesus está dizendo, aquele que vem a mim, em primeiro lugar, vem a mim por quê? Porque o Deus Pai o enviou. É um presente de Deus para mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 10 e 28. Passagem bem conhecida também. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Eu poderia ler outras passagens, mas vamos só ler mais uma. No próprio texto. Versículo 16. Do capítulo 15 de João, tá? Verso 16. Jesus falando aos discípulos. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então o verso 16 já é autoexplicativo do próprio texto. Quem escolheu? Jesus falando, foi eu que escolhi vocês. Não foi vocês que me escolheram. E eu escolhi vocês para que vocês possam produzir frutos. Então, essa passagem, esses dois versículos dizem a mesma coisa, que pela a figura que Jesus empregou, o agricultor passa na videira, ele vai ver parasitas, ele vai podar,
ele vai cortar para que a videira possa produzir os seus frutos. Mas não significa que isso que foi cortado é alguém que é videira. Nunca foi videira. O Evangelho de João, irmãos, ele mostra muito essa questão do crer superficial e do crer verdadeiro. Vocês querem uma prova disso? João 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus... Olha, preste bem atenção. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia o quê? Crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Esse é um dos textos que Jesus fala sobre esse crer superficial. Jesus está dizendo, se vocês creram mesmo em mim, vocês vão permanecer na minha palavra. E se você continuar lendo esse texto de João 8, você vai ver que isso vai dizer, vocês não permanecem porque vocês não creram em mim. Por isso que vocês não creem, não permanecem. Então, no Evangelho de João tem essa dualidade de um crer superficial e de um crer verdadeiro. E aqui Jesus está mostrando mais uma vez que vai ter. Sempre teve, vai ter elementos estranhos à videira. No caso aqui, esse ramo que o agricultor corta. Vamos então olhar, irmãos, aqui o texto. Quais são as condições que Jesus nos ensina para que seus discípulos possam ter uma vida que possa produzir fruto, mais fruto, muitos frutos e mais fruto ainda. Imagina só, Jesus aqui está no seu último ensinamento com os seus discípulos. Tete a tete. Já ensinou eles a servir por meio, no sentido do último exemplo, do lava-pé. Falou sobre a missão do Espírito Santo, ou pelo menos introduziu essa ideia. Falou sobre a sua missão de ter que ir, para o Espírito ter que vir, que estava indo preparar lugar para nós. E chega no versículo 15, ele fala isso. Gente, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, olharemos então agora o que Jesus nos mostra, nos diz, como é que um cristão tem que fazer para que ele possa ter essa vida para produzir os frutos. Versículos 2 e 3. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Observe que tanto no versículo 2, como no versículo 3, isso aqui é a escola bíblica. Eu vou perguntar para vocês. Qual é o elemento comum no versículo 2 e versículo 3 para que os discípulos de Jesus possam produzir fruto? Está limpo. Ou seja, a primeira condição, meus irmãos, que Jesus nos ensina para que nós possamos ter uma vida frutífera é que os discípulos de Cristo precisam ter pureza. Precisam ser limpos, purificados. Imagina só, gente, isso aqui imagina Israel, é um país agrícola. Se você plantar mas vamos pegar aqui a videira, plantar ela lá na terra, melhor que seja a terra. Se você não limpar, não cuidar dela, o que vai acontecer com aquela videira? Ela vai possivelmente morrer. Porque as ervas daninhas vão crescer e vão sufocá-la. Ele mesmo disse isso na parábola do semeador. Então, é preciso que o agricultor limpe. Prepare a terra, limpe até que ela possa produzir os seus frutos. Às vezes, eu digo isso a vocês, eu acho que tem algumas pessoas que não acreditam. Sim, eu já fui agricultor. Forçado, mas fui. E eu lembro que o meu pai, quando ele plantava os roçados de milho, de roça, de arroz, eram 3, 4 limpas até o período de colher os frutos. E meu pai ainda dizia, se não for limpo em tal período,
a mandioca ou o milho não vai produzir na sua potencialidade. Porque as ervas daninhas vão crescer e vão sufocar. E aqui Jesus fala que é preciso que os discípulos precisam estar limpos. E aí Jesus diz que o agricultor, em primeiro lugar, faz isso. Versículo 2 ele diz assim: e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Quero ver aqui, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa. Observe, todo ramo que está dando fruto, o agricultor ainda limpa. Possivelmente, em algumas das versões, não sei se a NVI, tá, a palavra que é melhor a gente compreender, o agricultor poda. Deus poda a nossa vida, Deus limpa a nossa vida, para quê? Para que nós possamos produzir frutos. Como diz aqui o versículo 2, para que a gente possa produzir mais fruto ainda. Interessante que se você vai podar qualquer árvore, se a árvore falasse, ela gritaria. Sabe por quê? Porque dói. Está cortando algo que faz parte dela. É como você tentar desencravar uma unha. É necessário, mas dói. O agricultor faz essa poda. Faz essa limpeza. Então Deus limpa os ramos da videira para que eles possam produzir mais fruto ainda. Versículo 3. Outro agente que faz esse trabalho de purificar os discípulos. Jesus fala: vós já estáis limpos por meio de quê, irmãos? Da palavra que eu tenho falado para vocês. Da palavra. A palavra de Deus de uma maneira geral para nós hoje, mas Jesus olha para os discípulos e diz assim, mais ou menos assim: eu passei 3 anos ensinando vocês. E apesar de todas as dificuldades espirituais, relacionais que vocês têm, e intelectuais também, espirituais também, mas vocês absorveram o que eu ensinei a vocês. E isso que eu ensinei a vocês tem mantido a vida de vocês limpa. Se nós olharmos um pouquinho atrás, observe capítulo 13, versículo 10. Jesus fala para Pedro: declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Aqui Jesus refere-se a Pedro, esse banho geral é o banho da salvação. É a justificação. Mas mesmo todos nós, tendo sido lavados com o sangue de Cristo, estando limpo que já tomamos banho, mas é preciso lavar os pés. Eu poderia, mais uma vez, dar um exemplo, e vou dar, minha e talvez de muitos aqui que já tomaram um banho em cacimba, ou na beira do rio. Você toma um banho no rio, já fez isso, Robson? Toma um banho no rio Juruá, não sei se dá para ficar limpo, mas limpo. Mas aí quando você chega em casa, você leva um vaso com água, porque no caminho você sujou os pés, e você precisa lavar. Isso que Jesus está dizendo para Pedro. Aqui ele diz para os discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Meus irmãos, deixa eu olhar no coração dos olhos de vocês. Vocês conseguem entender o poder da palavra de Deus na vida de um ser humano? A palavra de Deus é a espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela é lâmpada e luz. A palavra de Deus é detergente. É sabão em pó.
para tirar a sujeira. Guarda no coração a tua palavra para contra ti. Meus irmãos, aprendam a guardar a palavra. Busquem Deus. Peçam de Deus. Humilhem-se na presença de Deus. Me ajuda a guardar a tua palavra. Porque a palavra, meus irmãos, junto com o agricultor, faz isso na vida de um cristão. Então, a primeira condição que Jesus dá para a gente produzir fruto, qual é, irmãos? Pureza, limpeza. Agora, observe como o texto é muito claro, a partir do versículo 3, 4 em diante. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Se a gente continuar, irmãos, até o versículo 9, a frase que vai se repetir muitas vezes é: permaneça em Jesus. Então, a segunda condição que Jesus dá para os seus discípulos poderem produzir frutos é a permanência nele. Mas, pastor, o discípulo de Jesus não vai permanecer? Vai. Mas para que ele possa produzir muitos frutos, mais frutos ainda, é preciso que ele permaneça nas condições que o texto apresenta. O que é permanecer em Jesus? Quando nós olhamos os versículos 4, 5, nós temos a primeira resposta. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A primeira explicação que Jesus dá nas entrelinhas de permanência nele é igual a dependência dele. Ele diz assim: gente, tudo que os ramos da videira recebe para que ela possa ter vida e produzir frutos, vem de quem? Da videira. Se vocês não estiverem conectados comigo, vocês não podem fazer nada. E é importante a gente entender, quando Jesus fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer. O que é nada? Vocês não podem produzir frutos se não tiverem arraigados, dependentes de mim. Olhe, eu acentuei esse texto na semana passada, Filipenses 1 e 11. Filipenses 1 e 11. Diz assim: cheios do fruto de justiça. Agora o que vocês lessem comigo? A complementação da frase. Cheios do fruto de justiça. Qual é? Mediante quem? Jesus Cristo. O que é que Jesus diz em João 15, 5? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Ou seja, vocês não podem produzir frutos se não estiverem conectados em mim, permanecendo em mim. E aqui Jesus fala, aqui Paulo fala, desculpa, que esse fruto, ou cheios do fruto de justiça, é por meio de Jesus. Ou seja, por meio da videira que dá para os ramos as condições de se ter ou de se produzir os frutos. Uma segunda condição ou explicação de que é permanecer em Jesus, ele diz no versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Deixa eu parar aqui.
Leia o versículo 7. E mais uma vez compare com o versículo 3. Jesus fala no versículo 3. Vocês estão limpos por meio de quê? Da palavra que eu tenho falado. Mas aqui ele diz que essa permanência nele tem a ver com a permanência da palavra dele em nós. Irmãos, mais uma vez, tentar ver se você consegue idealizar aqui a figura. A videira, o caule da videira, o tronco da videira, as raízes da videira. E aqui os ramos. Jesus está dizendo que é possível a palavra que vem dele não chegar em alguns dos ramos. E não chegando, eles não vão produzir fruto. Mais uma vez, a importância da palavra de Deus. Mas vamos tentar pensar, irmãos, em que sentido Jesus está falando a permanência da palavra de Deus na vida de um cristão. Primeiro, irmão, a palavra de Deus permanecendo no cristão é ele ouvir um determinado texto ou ler um determinado texto das Escrituras e ele internalizar e ter a disposição de obedecer. A gente, na prática, vê o contrário. Muitas pessoas que estão supostamente conectadas na videira usam muito a frase conversa de pastor. Não se dispõem a querer obedecer a palavra que Jesus tem falado. Jesus fala aqui no versículo 7, dá a ideia de que essa palavra que ele vem falando, ela é viva no sentido de que ela é se renovando. A cada dia, a cada momento, ensinamentos de Jesus, é preciso que a gente comece a parar para pensar, no, preciso compreender e praticar isso aqui. Eu preciso compreender e praticar isso aqui. Então, meus irmãos, em suma, permanecer em Jesus tem a ver também, número 1, em reconhecer pecados na vida da gente. Quando nós olhamos 1 João, capítulo 1, versículos 7 a 10, nós temos um texto muito claro que nos diz o que é permanecer em Jesus. O apóstolo João, mesmo escritor, diz assim: aquele que diz estar na luz, anda na luz, como ele andou. Mas olha o versículo 8, João diz assim: e aquele que diz que não tem pecado, já não está andando na luz. Versículo 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Você percebe, irmãos, que andar na luz significa a gente, e número 1, sempre reconhecer os nossos pecados. E aí você volta para o versículo 3, entender por que a palavra de Deus nos purifica, porque a gente continua a ver quão profundo é o pecado arraigado no coração de um ser humano. Domingo passado, eu falei um pouco sobre, às vezes, pessoas que dizem que aceitaram Jesus, aí vem conversar com um irmão ou com um pastor, que é irmão também, aí diz assim: não, pastor, mas a minha vida, olha, eu não tinha problema não, pastor. Eu era uma pessoa. Quando essas pessoas que têm, parece-me que um pensamento semelhante a este, chegaram para ser batizados por João Batista, o que João Batista disse para eles? O que vocês querem aqui, raça de víboras? Pessoas que não admitem pecado.
não admitem falhas, não conseguem ver, porque a palavra de Jesus não está ali dentro. Irmão, o que a palavra é? Luz e lâmpada. Luz para mostrar dentro da gente quanta escuridão há no coração de um ser humano, numa mente de um ser humano. Irmãos, quem aceita Jesus reconhece pecado. Domingo passado, atrasado, eu fui com o irmão Alberto e a irmã Tânia visitar o irmão dele. Esse que faleceu sexta-feira. E quando eu cheguei lá, que eu orei com ele, depois que eu comecei a conversar com ele, irmãos, eu não perguntei nada sobre a vida dele. Eu fui visitar ele. E ele me disse: pastor, eu aceitei Jesus. Pastor, eu vivi uma vida assim, ó. Eu pequei. Eu não perguntei. Quando foi ontem, no momento da despedida, eu vi algumas pessoas falando daquele senhor. E eu fiquei quase que sem entender. Quando foi à noite, eu perguntei para o senhor, não foi, irmão Alberto? Mas é quase assim, é a mesma pessoa. Porque o que as pessoas falavam dele era totalmente diferente do que ele falava, do que ele falou dele para mim. Ele confessou os pecados. Irmãos, nunca devemos esquecer que Jesus pregou, que João Batista pregou, que os apóstolos pregaram. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, irmãos, permaneça em Jesus Cristo. Significa isso, irmãos. Mas também significa estar cheio do Espírito. Colossenses capítulo 3. O apóstolo Paulo instrui os irmãos a estarem cheios da palavra. Jesus fala aqui: as minhas palavras precisam estar ou permanecer em vocês. Permanecer em Cristo também significa, irmãos, orações respondidas. E observe quão importante é a palavra que Jesus fala assim: se permanecerdes em mim, versículo 7, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí a gente entende talvez um pouquinho o que é orar dentro da vontade de Deus. Versículo 8, Jesus diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. O fruto na vida de um cristão glorifica a Deus. Traz glórias ou glória para Deus. A terceira palavra, isso se encontra nos versículos 10 a 17. Por causa do tempo, vem mais uma condicional, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos. Observe que agora não é mais a permanência, é se guardardes os meus mandamentos. Versículo 17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. A terceira palavra-chave, a primeira é o que, irmãos? Limpeza, pureza. A segunda, permanência em Jesus. E a terceira, obediência aos mandamentos de Jesus. Pode ler os versículos de 10 a 17, você vai ver que a ênfase agora é obedecer. Obedecer e obedecer. Essa é a terceira vez que eu prego ou ensino essa passagem no meu ministério. Aqui é a segunda vez. Quando eu estava lendo essa passagem semana passada, no caso atrasada, né, passada, terminou ontem,
Quando eu cheguei aqui, no versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Eu parei e perguntei para mim mesmo, mas Senhor, quais são os teus mandamentos? Lembrei que o pastor Marcos, há 3 semanas atrás, fechou uma série sobre o Pentateuco e falando também sobre a lei, o que o Novo Testamento nos diz para fazer ou não fazer. E se você ler apenas o versículo 10, mas então não mudou nada não. Porque Jesus está dizendo aqui, se guardardes os meus mandamentos. Então cadê a lista? Cadê a lista de regulamentos, de regras, de normas que Jesus me manda obedecer? Aí quando eu cheguei no versículo 12, o texto me respondeu. O que é os mandamentos de Jesus? O meu mandamento é este. Qual é o mandamento, irmãos? Amar uns aos outros como eu os tenho amado. Jesus, irmãos, não era um mestre legalista, nem tampouco alguém com pouca inteligência. Jesus diz que se você e eu queremos obedecer os mandamentos de tudo que ele falou, ame uns aos outros. Ame uns aos outros. Ame uns aos outros. Que tipo de amor, irmãos, Jesus nos manda amar uns aos outros? Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O amor sacrificial. Jesus Cristo sacrificou-se na cruz em favor dos seus amigos, ou seja, dos seus discípulos, dos cristãos, de todo aquele que recebeu a palavra de Jesus e creu nela. E ele nos manda não morrer, mas nos sacrificar para amar uns aos outros. Meus irmãos, um dos lemas que eu tenho para a minha vida, eu não quero ser uma pessoa complicada. Eu não quero ser aquela pessoa que vê chifre em cabeça de cavalo. Mas tem coisas que a gente não pode ignorar. Digamos que eu tenha um arranhão com a Léo. A Léo é o que, meu? Ou minha? O que ela é minha? O que eu sou da Léo? Irmão em Cristo. Aí eu olho, eu digo para alguém, essa irmã para mim é lixo. Essa irmã para mim nada é a mesma coisa. Eu pergunto, nós estamos obedecendo o mandamento de Jesus? E nós que fazemos isso, irmãos, dizemos que estamos em comunhão com Deus. E nos perguntamos por que não produz o fruto. Jesus resumiu toda a lei em 2 grandes mandamentos. Ame a Deus e ame ao seu próximo. Esquece, resume tudo. Ame a Deus e ame ao seu próximo. Ame a Deus e ao seu próximo. A Deus e ao seu próximo. E João foi mais perspicaz. João falou assim: se alguém não ama o irmão a quem vê, como diz que ama a Deus a quem não vê? Sabe que é o mandamento que nós precisamos aprender, irmãos? Amar uns aos outros.
amar uns aos outros. Para a gente terminar, quando nós nos dispusemos a obedecer o mandamento do Senhor Jesus, você vai dizer, gente, eu estou dando essa ordem para vocês, não é para o mal de vocês não. Olha o versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. É para que vocês tenham uma vida de alegria. É para que vocês sejam completos. Qual é o segundo fruto do Espírito, irmãos? Vamos lá. O primeiro é aleluia. O segundo, alegria. Paz. Mas observe aqui, por que eu perguntei o segundo? Porque Jesus fala assim, ó, tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. Quando você, eu, nos pusemos e obedecemos aos mandamentos do Senhor Jesus, virá alegria como resultado. E o segundo resultado é intimidade com Jesus. Ele diz assim, eu não chamo mais vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu tenho chamado vocês de amigo, porque tudo quanto o meu Pai me revelou, eu revelei a vocês. Então, meus irmãos, fechando essa parte para a gente falar sobre frutos, Jesus diz aqui 3 condições para que a gente tenha uma vida frutífera. Quais são as 3? Pureza, permanência e obediência. Comigo, vamos lá, todo mundo. Pureza, permanência e obediência. Vamos buscar isso para a nossa vida, amém? Para que a gente possa produzir frutos, mais frutos, muito frutos, para que o nosso Deus seja glorificado.